O que é o SP? O SP é o nosso gerador de flops e ele, essencialmente, é um multiply and add, que é essa operação matemática aqui. Ela nasceu lá junto, eu aprendi ela no RE 6000. E quando eu li os artigos, parecia que isso era novidade do RE 6000. Né? Fazer uma ULA, que faz multiplicação e soma simultânea, ele faz A vezes B mais C, como uma operação só, essa ULA é eficiente. Tá? Eu nunca entendi porquê, nunca procurei saber por que é não, mas esse tem entrou na moda no RE 6000, que virou o PowerPC e etc. Né? Então o SP é isso aqui. É uma ULA turbinada. Tá? Ela é capaz de operar ponto flutuante de precisão simples, como entrada. Então ela recebe operando ponto flutuante de precisão simples e ela produz a saída ponto flutuante de precisão simples. Tá? Ela executa todas as operações fundamentais de ponto flutuante, que são add, multiply and add, mínimo, max, as operações clássicas de ponto flutuante, definidas no 754. Ela executa operações com inteiros e executa conversões de tipo. Então ela consegue transformar inteiro em ponto flutuante inteiro e por aí vai. E lembra que em binário, um ponto flutuante é muito diferente do inteiro. Né? Converter um no outro não é trivial. Ele faz isso. Ela é pipelined, né? Baixa latência, mas não foi super otimizado para ser pipeline longo. Não é o objetivo fazer pipeline longo para escalar a frequência. Tanto que a frequência dele é 1.5 GHz. Certo? Então ele é fully pipeline, quer dizer, não é um hardware porco, mas não é isso que nós estamos querendo fazer. Nós estamos querendo colocar muitos desses. Tá? E a multiplicação e soma são compatíveis no padrão 754, ou seja, tem um arredondamento para o mais próximo e por aí vai. Os números especiais são gerenciados de acordo, quer dizer, o zero, ele manipula zero, certo? Infinito também, ele gera o infinito certinho. Nos meus tempos, as coisas mais difíceis que existiam em computação era fazer operação com ponto flutuante. Ninguém pensava nisso, né? Você não pode comparar dois num ponto flutuante. A chance de comparar e dar que é diferente é quase infinita. Né? Hoje em dia, as unidades de lógica aritmética já reconhecem isso, já permitem essas comparações aí para a gente automático. Né? De comparar com zero, por exemplo, ele já compara com zero e retorna igual a zero. Antes você tinha que você sempre calcular o valor absoluto e ver se era menor do que um número pequenininho. Era o jeito de você comparar com zero. Ele faz denormalização, faz fluxo para zero, faz essas coisas todas aqui que tem que fazer. Então é uma ULA de ponto flutuante moderno. A unidade de função especial faz funções transcendentais, ou seja, calcula seno, cosseno, faz uma porção de operações aí que são úteis, que são muito úteis nas contas. O driver OpenGL, que agora é software, né, ele roda bem usando essas operações aqui. Então aqui calcula, por exemplo, recíproco, calcula raiz quadrada, calcula 2 elevado a isso, calcula log na base 2, calcula seno, cosseno e etc, etc. Tá? Como é que ele usa? Ele usa interpolação quadrática e dá o algoritmo de calcular essas coisas. Série de Taylor. Tá? E ele é capaz de produzir um número escalar por ciclo. Então ele é capaz de calcular seno do número em um ciclo. Tá? Então tem hardware dedicado lá para resolver uma equação dessa, resolver uma função dessa aqui, né? Obviamente calcular uma aproximação, tá? Em um ciclo. E ele faz interpolações também, que isso aqui é usado para fazer operações de raster, né? Dentro de uma GPU normal. Isso aqui que não é muito utilizado. Eu não vejo muitos programas utilizando isso aqui na prática, não. O pessoal usa o seno da libc lá dentro da GPU. Tá? Enquanto você usasse o seno da ESFU, ele ia produzir o resultado em um ciclo. É fácil mudar, mas eu nunca vi muita ênfase em fazer isso, não. Aqui está falando da interpolação, eu não vou entrar no mérito disso aqui não, tá? Isso aqui é uma operação típica de gráfico, tá? Que tem que realizar essa interpolação aqui. Eu não vou mostrar isso aqui não, porque isso não é importante para GP e GPU. Eu vou mostrar isso aqui, que é aquela propriedade do balanceamento dinâmico de carga. Que é o seguinte, aqui tem duas cenas do mesmo jogo, tá? E aqui embaixo
quantas instâncias de cada shader que está rodando na GPU. Tá? E se a gente olhar essa região, aqui não dá para ver por causa de limitações do projetor e etc. Mas aqui a gente está vendo uma cena que tem aqui, eu acho que isso aqui é o Heroes, não, Company of Heroes, é um joguinho desses de first person shooter. E aqui o cara está olhando uma sacada, aqui eu consigo ver melhor, né? Aqui tem uma sacada, então tem um muro aqui, uma parede, tem um barril aqui, né? Então tem uma opção de geometria aqui, tem uma opção de objetos geométricos aqui, né? Então tem a opção de vértices, a opção de arestas e tal. Aqui ele está lendo o mapa. Então aqui é uma textura só. Tá? Não tem geometria, não tem nenhum vértice, nenhum aresta, não tem nada aqui. Só o mapa. Então teoricamente aqui eu vou ter que ter muita... Esse aqui eu estou olhando para o chão de um telhado. Aqui não é um mapa não. Aqui é um mundo. Então tem uma porção de objetinho aqui. Que esse negócio azul aqui parece ser um carrinho. Tá? Aqui tem outro tanque. Tá? Aqui tem um tanque que está longe. Então tem uma porção de objetos aqui. Objetos pequenininhos. A opção deles. Então tem um montão de vértices aqui. Tem mais vértices aqui do que aqui. E se você for olhar, né, o vermelhinho é a quantidade de vertex shader e o amarelinho é a quantidade de pixel shader. E a gente olha que dessa imagem aqui você tem muito mais vertex shader. Tá? Então, ou seja, ele é capaz de usar mais SPs para calcular vértice onde eu tenho mais vértice. E esse balanceamento é dinâmico, né? No outro, na GPU tradicional, na 68, né, na GeForce 6800, o que ia acontecer é que ia ter ociosidade. Um desses dois lados ia ter ociosidade. Tá? E aqui ele balanceia automaticamente aí. Algumas fichas adicionais de GPU, né, que aqui só para completude, tá? Mas aqui são mais relacionadas com gráficos também. A G80 comporta o Geometry Shader, que era uma solicitação antiga do pessoal desenvolvedor de jogos, desenvolvedor de gráficos, né? Eles queriam ter um shader de geometria que rodasse em GPU. Por quê? Porque o shader de geometria, na verdade, rodava em CPU. E eu quero descarregar isso da CPU, porque a CPU já está fazendo a IA, já está fazendo a lógica do jogo, já está fazendo interação com o usuário. Então eu quero jogar a geometria para dentro da GPU. Ele tem suporte a mapeamento de texturas. Então essas operações de mapeamento de textura são feitas internamente pela GPU, você só coloca qualquer textura aqui aí e como é que é a função de mapeamento, isso é feito internamente, você não tem que preocupar com nada. Ele já faz esses algoritmos aqui, chama Z-Culling e Early Z, isso aqui é mecanismos de remoção de superfície oculta. Quando você está desenhando essa sala aqui, por exemplo, tá, eu vou ter a geometria de cada uma dessas cadeiras. Só que tem cadeira que tem gente sentada nela. Uma cadeira que tem alguém sentado nela, eu não vou ver o encosto da cadeira. Então eu não preciso nem processar os vértices da cadeira que estão atrás da pessoa. Quanto mais cedo eu percebo que aquele vértice está atrás de algum outro vértice e descarto ele, menos conta eu tenho que fazer para ele. Tá certo? Tipicamente em computação gráfica, esse eixo que vai para frente na direção do olho é o eixo Z. Né? Então o recorte em Z é isso. Tá? O que está para trás eu vou pegar o Z mais perto do olho e vou processar só o vértice que tem o Z mais perto do olho. Tá? Então essas coisas são feitas internamente pela GPU. Esse processamento gráfico, ele já calcula o Z sozinho, já descarta vértice que o Z dele... Então ele tem o chamado Z-buffer, né? Então ele fala, ó, o Z nesse ponto aqui, nessa direção é X. Aí eu pego um vértice, o Z dele está depois, eu já descarto o vértice. Já pego outro vértice, nem preciso olhar mais nada dele. Tá? Eu sei que esse vértice está atrás e ignoro. E tem as operações de raster, que são operações de fazer anti-aliasing, multi-sampling e etc, etc. O que é isso aqui? Operações de raster é porque o gráfico deixou de ser o que a gente chama de gráfico caligráfico, que é o seguinte. Isso aqui vira um problema vira um problema de amostragem. Tá? Eu tenho um sinal contínuo e eu estou discretizando. No caso de imagem, é uma discretização até mais séria do que no caso de som, porque no som é um D, né? E eu faço a discretização no D,
Eu ainda tenho problema de amostragem aí, que são relacionados com o limite Nyquist, etc. Não sei se vocês conhecem de processamento de sinais, mas em imagem você tem esse problema em 2D. O que é isso? Se eu tenho um círculo, né, eu tenho um círculo desenhado aqui. Se eu pegar esse círculo e rasterizar, o que é isso? Vou colocar uma matriz quadrada e cada pixel tem que dizer se esse pixel faz parte do círculo ou não. Tá certo? E esse pixel é quadradinho. O que vai acontecer com o contorno do pixel? Vai ficar quadriculadinho. Esse é o contorno do pixel, fica quadriculado. Né? Se eu enxergar o pixel como um blocão, eu vou ver esse quadriculado bem quadriculado. Esse efeito é um efeito que acontece o seguinte: o meu pixel não podia estar inteiro como parte do círculo, tinha que estar só um pedaço dele parte do círculo. Tá certo? As teclas de anti-aliasing são isso. Se só parte do pixel faz parte do círculo, e supor que o meu círculo é preto e fora do círculo é branco, então no lugar de eu colorir o pixel todo com preto, eu vou colorir o pixel com cinza, que é proporcional à quantidade daquele pixel que faz parte do círculo. E aí eu faço essas operações automaticamente, né, para eliminar o efeito de amostragem, que é ficar quadriculado. Esse quadriculado é o efeito de amostragem. E isso aqui são tudo técnicas de combater o quadriculamento formado pela amostragem, pela digitalização do sinal analógico. Aqui, dando um passo para trás e tentando entender a arquitetura G80 como uma grande família, né? A gente vê que a arquitetura foi concebida, foi projetada para a escalabilidade. Ou seja, ela foi feita para acertar o pão duro até o gastão. Né? O gastão no sentido do cara que gasta muito. Né? Então o cara que tem joguinho, mas ele vai jogar o joguinho no mínimo de gráfico, é aquele maluco que vai comprar um PC novo só porque saiu um GTA novo. Eu comprei só a placa de vídeo nova para rodar o GTA novo, mas eu comprei. Então eu estou quase classificando esse aqui. Só para ver a chuva caindo no GTA. Como é que eles fazem para suprir desde o pão duro, que quer pagar o mínimo possível, até o cara que não importa quanto, ele vai pagar o máximo, né? Ele vai mudar os números de SMs, TPCs, HOPs e etc, dentro de cada arquitetura. E é assim que ele forma a família. Tá certo? Então você tem um preço que você quer pagar. Quanto quer pagar? E o que é importante para mim? Eu vou rodar muito joguinho igual Mario, igual Donkey Kong, que é joguinho raster, joguinho 2D. Então eu preciso ter muito hop. É a animação de sprites, eu não preciso ter muito vértice, não tem vértice num Donkey Kong. Né? Então eu preciso ter muito hop. Então eu vou pegar uma arquitetura dessa aqui que tem 30 hops e 4 SM só. Tá? E aí eu escolho o que eu quero fazer aqui. A ideia é essa. Obviamente que não é todo mundo que entende como é que isso aqui funciona, então o nego acaba comprando, a NVIDIA que escolhe quais são os níveis aí, você compra de acordo com quanto você tem para gastar na hora. E eles criam um mecanismo de compatibilização aqui, que é esse barramento SLI, que permite você fazer duas GPUs comunicar uma com a outra. Na prática, você liga duas GPUs por dentro para um barramento proprietário e é como se estivesse interligando o SPA dela. O array é como se tivesse o dobro do número de TPCs. Para a gente ter uma noção aqui, nós já estamos terminando, tá? Noção de desempenho. Só para a gente ter uma noção aqui da diferença da família imediatamente antes, que é a 7900 GTX para a 8800 GTX. Essa aqui eu comprei ela. Aí eu fui jogar GTA, ela não rodava. Fiquei frustrado, mas eu pensei que eu estava abafando com a GT. Aí não caía a chuva, fiquei isso. Aí eu comprei a 470, que agora já está ultrapassado, hein? Preciso comprar assim. Se alguém aí já ganhou 1 milhão e quiser doar para quem professor legal, estou aceitando para comprar a série 5 aqui. A diferença é essas máquinas, além de... quando eu falei que acabou a escalada da frequência, etc, e acabou os tweaks de hardware de baixo nível, né, esses tweaks pontuais, não é que isso acabou, mas isso deixou de ser o principal. Mas continua existindo. Tá? Então esses avanços incrementais eles continuam existindo, mas o foco hoje é muito mais abrangente e a gente está perguntando muito mais profundo, a gente está tentando coisas muito mais radicais do que a gente tentava. Tá? Então mudou o modelo de shader, passou do modelo 3 para 4, a unidade de vertex shader, que aqui era 8 vértices e 24 pixels, agora não existe mais, existe 128 e é unified.
Tá certo? Então a 7900 ainda era aquela arquitetura que tinha um processador de vértice, um processador de pixel, um processador disso, um processador daquilo, e ele tinha particular 8 desse e 24 desse. E cada ULA era vetorial. Né? Agora eu passei a ter 128 unificado e ULA escalar. Tá? Então, não só flexibilizou, como aumentou em muito a quantidade total de cores, vamos dizer aí. A capacidade aritmética passou de 232 gigaflops para 576 gigaflops, então mais do que dobrou a capacidade de operação. Essas aqui são operações com textura, que também triplicou, né? Você fazia 12 gigabytes por segundo, passou para 38 gigabytes por segundo, e o processamento de pixel, né? As operações de raster, que fazia lógica, multisampling, essas coisas todas, passou de 24 PPC para 196, 192, multiplicou por quase 10. Tá? A outra coisa interessante aqui é a largura de banda com a memória. Tá? Enquanto na nível 7 ele lia o barramento com a memória, e a gente está acostumado a lidar, né, quando a gente está usando a CPU, o byte é 8 bits, então a gente precisa de 8 fiozinhos saindo do processador para chegar na memória, puxar os 8 bits do byte. Só que não, a palavra é 64 bits, né? As máquinas mais modernas são 64, então são 64 fios. Essa aqui, básica, já são 256 fios. Então ela já puxa 4 palavras de 64. E esse aqui passou para 384. Então a largura de banda é muito maior que a memória. Eu consigo ler a memória muito mais rápido. Obviamente que eu vou ler. Se os meus 384 bits que eu preciso não estão alinhadinhos na memória um depois do outro, eu não consigo ler. Tá certo? Então você tem que começar a dispor as coisas na memória de acordo para você poder beneficiar com isso aqui. Tá? E aí a largura de banda da memória passou de 51 para 104. Né? Então não só ele aumentou a largura de banda, não só porque aumentou a largura, mas também aumentou a frequência. Tá? Então ele passou de 51 GB por segundo para 104 GB por segundo de largura de banda com a memória. Essa memória é a memória lá dentro da GPU. Tá? Isso é o processador da GPU falando com a memória da GPU. Se eu tiver que trazer a memória da CPU para lá para dentro, aí tem que passar pelo barramento PCI Express. Tá? Que é mais lento que isso aí, por aí vai.